Meus irmãos, então, vamos lá. O estudo de hoje é sobre os tipos de mediunidade, mas antes da gente falar sobre os tipos de mediunidade, é importante que nós conheçamos um pouquinho mais sobre o que é a mediunidade. Então, vamos lá. Antes de falarmos sobre os tipos de mediunidade, nós precisamos realmente entender o significado da palavra mediunidade. Trata-se da comunicação entre os espíritos e as pessoas vivas, mais conhecidas como médiuns. A mediunidade é a sensibilidade ao extrafísico. É a capacidade que a nossa porção de energia, que é a nossa própria alma, tem de captar outras energias, de natureza não física. Ou seja, médium é aquele que serve de elo entre o mundo espiritual e o mundo físico, e serve como um meio para que o espírito se manifeste no mundo material. O fenômeno mediúnico expressou-se em todas as culturas, ao longo da história, já que nenhum povo foi privado das lições da espiritualidade superior e das amizades menos felizes do outro plano. Contudo, tal intercâmbio nem sempre foi compreendido, mas frequentemente negado diante de todas as evidências contrárias, haja vista não se ajustar à doutrina dominante da época. Durante a existência da humanidade, tivemos vários médiuns e episódios da prática da mediunidade. Jesus Cristo foi provavelmente o maior médium que já pisou na Terra. Entre as suas mediunidades estava a de cura. Muito estudada atualmente, a mediunidade começou a ser mais disseminada no século XIX, como objetivo de intensa investigação científica. Vieram as mesas que giravam, levitavam, as batidas nas paredes, nas próprias mesas, as primeiras reuniões mediúnicas, semelhantes às que realizamos hoje, as psicografias, as psicofonias e, consequentemente, a decodificação da doutrina espírita, por meio das obras do nosso irmão Allan Kardec. Essas obras de Allan Kardec ajudaram nos esclarecimentos dos ensinos transmitidos do plano espiritual para o material, inclusive sobre a mediunidade, os tipos de mediunidade e seus efeitos. Esses livros são a base do ensinamento da doutrina espírita e até hoje servem como textos fundamentais para o estudo daquele que ir nessa caminhada. Os fatos mediúnicos são constantes na história da humanidade e em todos os povos, já que nenhum é privado do contato com a espiritualidade, mas é inegável que jamais foram estudados de Kardec, que nunca tratou o tema com frivolidade, e desde que compreendeu a existência de todo mundo novo no plano desencarnado, tratou de buscar informações úteis sobre esse plano, legando-nos uma obra que explica os dois planos existentes e a sua relação, vinculada à lei do amor. Enquanto no meio espírita utiliza-se a palavra médium para designar o indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os espíritos e os encarnados, outras doutrinas e correntes filosóficas utilizam termos como clarividente, intuitivo, sensitivo. No entanto, o significado desses termos é considerado a mesma coisa, porém, cada um é distinguido com uma faculdade mediúnica diferente. Lembrando que o telefone sempre toca de lá para cá, nunca ao contrário. Ou seja, a comunicação ela é proveniente do mundo espiritual. São eles que decidem ao momento quem deve transmitir e o que transmitir. É importante destacar que todos somos médiuns e cada pessoa tem o desenvolvimento espiritual que busca na sua vida. Se ele se dedica e estuda, com certeza entenderá melhor a mediunidade e os seus resultados. É importante entender que mediunidade não é superpoder, é algo inerente de nós, seres humanos. É natural da pessoa. Por isso, quanto mais esclarecimento você buscar, mais entenderá a mediunidade. Além de estudar, também é importante praticá-la, ajudando os mais necessitados, seja através de um passe, uma palavra amiga, uma oração, um gesto de caridade. Médios, em sua maioria, precisam desenvolver a sua mediunidade,
por conta de compromissos assumidos no plano espiritual. Viemos para reparar erros do passado, em outras encarnações, e jamais devemos pensar que somos diferentes ou mesmo melhores que as outras pessoas. Devemos entender o nosso compromisso e realizá-lo da melhor maneira possível. Há casos de pessoas que, inclusive, reclamam de ter a mediunidade e entendem-a como um fardo. Jamais pense dessa maneira. Ela é uma oportunidade e uma bênção que o encarnado recebe para a sua evolução espiritual. Mediunidade em dois tipos, né? Primeiro exemplo, a mediunidade de prova. Ela é uma mediunidade de reparação, é a mais comum entre os médiuns. Neste caso, as faculdades mediúnicas, elas têm como uma tarefa estabelecida. A mediunidade de prova serve para que o médium possa reparar situações do passado, no trabalho de dedicação e sacrifício pelos semelhantes. A outra mediunidade é a mediunidade natural. Essa mediunidade natural, ela é conquistada no decorrer das encarnações daquela pessoa. As faculdades não são por empréstimo, como é o caso da mediunidade de prova ou de tarefa. Neste caso, é uma conquista do espírito, da sua evolução. É a mediunidade dos nossos mestres santos e outras almas elevadas. Então, agora, meus irmãos, nós vamos começar a explicar os tipos de mediunidades, assim. Então, vamos lá. A primeira imagem aqui são a mediunidade de efeito físico. Nós temos uma imagem que nós vemos os irmãos trabalhando numa mesa e um violão levitando. Isso é uma mediunidade de efeito físico. Então, os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, por exemplo. Esse tipo de mediunidade pode ser dividido em dois grupos: os facultativos, que têm consciência dos fenômenos por eles produzidos, e os involuntários ou naturais, que são inconscientes de suas faculdades, mas são usados pelos espíritos para promoverem manifestações fenomênicas, sem que o saibam. O médium facultativo, por exemplo, ele tem consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas, se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais são raras as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Vocês estão vendo aqui uma mesa que ela está levitando de um lado, ela está sendo levantada de um lado, e o médium não está tocando nela. Então, assim, esse é o poder dele. Os efeitos são mais simples, são os da rotação de um objeto, de pancada por meio de movimentos desse objeto, ou dadas interiormente na sua própria substância. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como, por exemplo, a escrita, ou mesmo a palavra, a psicografia ou a psicofonia. Geralmente, a faculdade diminui no sentido à medida que outra se desenvolve. Médios involuntários ou naturais. Os médios involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer, não têm nenhuma consciência e quase sempre acontece de anormal ao seu redor, não essas coisas só uma maneira de ser, precisamente com as pessoas dotadas da segunda vista e que nem o suspeitam. O que chama-se segunda vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie de mediunidade, que possa chegar ao nosso conhecimento. Elas surgem em todas as idades, e frequentemente entre crianças ainda muito pequenas. Agora, meus irmãos, vamos falar sobre os médios sensitivos ou impressionáveis. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade
É antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la. Há pessoas que sentem mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outras, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Ela se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Agora, outra modalidade. Médios audientes ou claro-audientes. Neste caso, os médios ouvem a voz dos espíritos. O fenômeno manifesta-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo da pessoa. Outras vezes, dá-se como uma voz exterior, clara e distinta, semelhante à de uma pessoa viva. Os médios audientes, eles podem, assim, estabelecer conversação com os espíritos. São aqueles nossos irmãos médios que ouvem a voz dos espíritos. Eles, inclusive, conversam com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, inclusive, reconhecem imediatamente esses espíritos pelo timbre da voz deles. Agora, outra modalidade, psicofonia. Os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem, olha que interessante. Os médios audientes que apenas transmitem o que ouvem não são propriamente médios falantes, psicofônicos. Na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médios escreventes. O espírito se serve de comunicação. Então, se é fácil de fazer, vai ser a psicografia. Se não, vai ser através das cordas vocais, da psicofonia. De um, empresta as mãos. De outro, as cordas vocais. E de um terceiro, os ouvidos. O médio falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar com este, como o faz no caso do médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Aos que têm intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras. Então, aqui, a doutrina espírita identifica duas classes principais de psicofonia. A consciente, quando o médium afirma ter recebido mentalmente ou mesmo escutado uma fala proveniente de um espírito que deseja se comunicar, tendo-a reproduzido com o seu aparelho fonador. E a outra categoria, a inconsciente ou sonambúlica. Quando o médium afirma não saber o que disse, fazendo entender, neste caso, que o espírito comunicante ter-se-ia utilizado diretamente de seu aparelho fonador, por estar ele, médium, inconsciente. Agora aqui, médiuns videntes ou clarividentes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Cabe salientar que o médium não vê com os olhos, mas com a alma, e por isso é que ele tanto vê com os olhos fechados como com os olhos abertos. Aos que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo. É raro que essa faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de vidência. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê,
e por essa razão eles tanto veem com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Desta maneira, um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. Espíritos que viveram na Terra como cegos já relataram que tinham, pela alma, a percepção de alguns objetos e que não estavam mergulhados numa escuridão incompleta. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir ajuda. Essa ajuda é sempre a execução de um serviço que ele não pôde fazer em vida ou o socorro através das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal. Não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, senão permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam, mesmo que eles sejam estranhos para nós. É essa faculdade que define o médium vidente. Entre os médiuns videntes, há os que veem somente os espíritos evocados, podendo descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão fisionômica, os traços característicos do rosto, as roupas e até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em sentido mais geral, vendo toda a população espírita do ambiente ir e vir, e poderíamos dizer, entregue a seus afazeres. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que o provoque, se não se quiser expor-se às ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos deu, nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que já tem. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais dessa pessoa, mas é sobretudo nas questões circunstanciais que se pode encontrar o mais seguro meio de controle. Porque há circunstâncias que não podem deixar dúvidas, como nos casos da exata descrição de espíritos que o médium jamais teve ocasião de conhecer quando encarnados. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas os espíritos que se comunicam através de um médium comum podem também fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma, no estado sonambúlico, torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão nos médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo de seus conhecimentos pessoais,
ele é quase sempre sugerido por outros espíritos. Temos também aqui, irmãos, a mediunidade de cura. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar, pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. A princípio, pode parecer que isso não é mais do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno reconhece sem dificuldade que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas que passam de um inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir convenientemente ao passo que nos médiuns curadores a faculdade ela é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas como médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Agora, nós vamos falar sobre os médiuns psicógrafos ou pneumatógrafos. Esses médiuns psicógrafos transmitem as comunicações dos espíritos através da escrita, meus irmãos. São subdivididos em 3: mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos famosos, como o da mesa, da cesta ou da prancheta onde se escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta, por exemplo, se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e, não raro, se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é tirado longe, com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agita compulsivamente e bate na mesa de modo colérico. Ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si mesmo. Digamos, então, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhe tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando o objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de toda independente, da vontade desse último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que quer dizer e, para assim, ele acaba. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a tendência do pensamento daquele que está escrevendo. Agora, médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, que é como designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão, e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. O espírito livre não substitui a alma, visto que não a pode deslocar. Domina, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento.
é o que se chama médium intuitivo. Claro que alguém pode afirmar que não há provas de que seja um espírito estranho quem escreve e não um médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil, porém pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido, nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e da capacidade daquele médium. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento ele é voluntário e facultativo. O médium semi-mecânico participa de ambos esses gêneros. Ele sente que a sua mão é dada a uma impulsão, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. E no terceiro, acompanha-o. Esses últimos médiuns são os mais numerosos. Médiuns inspirados. Todo aquele que, tanto no estado normal quanto no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspiradores. Estes, como se vê, formam a variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma forma oculta é aí muito menos sensível. Por isso, que aos inspirados ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que aquilo que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse. A inspiração vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, para todas as resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns, visto que não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem para sugerir aos protegidos ideias salutares. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que não sabe o que dizer ou o que fazer. Que cada um invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente irá se admirar das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar, silenciar. Também se pode incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas da inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles são médiuns sem o saber, tendo, entanto, a vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração não mais faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria? Médios de pressentimento. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvidas. Podem ser devido a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever, as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos.
mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas, né, no modo geral, certo? Nós explicamos quais são os tipos de mediunidade e nós falamos agora sobre os sintomas. Primeiro, sacamos aqui, vibrações e fortes impressões. Os médios, principalmente os sensitivos, costumam ter vibrações e fortes impressões sobre pessoas, lugares e objetos. Segundo, formigamentos e arrepios. Muitos médios relatam formigamento na cabeça ou arrepio na cabeça. O mesmo pode acontecer nas mãos, principalmente em médios psicógrafos. Terceiro, dor na nuca, dor de cabeça e outras dores musculares. Dor na nuca e pressão na cabeça são alguns indícios frequentes. Em alguns casos, a mediunidade também pode se manifestar em outras dores musculares. Quarto, sudorose, principalmente em mãos e axilas. O suor excessivo, sobretudo em situações específicas, pode ser indicativo de mediunidade. Quinto, instabilidade emocional. Outro sinal é mudar de humor repentinamente, principalmente ao entrar em lugares ou se deparar com certas pessoas. Sexto, distúrbios do sono. Os distúrbios do sono, que não se explicam por outras razões, podem indicar a mediunidade. Sétimo, mal-estar, cansaço, corpo pesado ao acordar, enjoo e sensação de desmaio também entram nessa lista de sintomas. Mas é importante a gente entender o seguinte, claro que isso aqui são sintomas, mas a pessoa deve, diante de qualquer cenário desse, procurar um auxílio do médico, ver se de repente não é uma questão de saúde desse corpo material que ela está ocupando, né, que esse espírito está ocupando. Caso ao contrário, não tenha nada nesse sentido que seja relacionado ao corpo físico, provavelmente é um sintoma de mediunidade. De graça recebestes, de graça devereis dar. Como é importante essa frase? De graça recebestes, de graça deveis dar. É importante destacar que a mediunidade ela é uma bênção e uma chance dada por Deus a nós encarnados, como já foi dito anteriormente. Portanto, dê de graça aquilo que de graça recebestes. Nunca, jamais cobre algo ou espere alguma recompensa dos outros por conta das suas faculdades mediúnicas e dos efeitos proporcionados por ela. Apenas trabalhe em prol do próximo sem esperar algo. Muito menos se deslumbre e pense que é melhor que alguém por ser um médium. Muitas das vezes, somos mais devedores do que aqueles que buscam um socorro nas casas de oração, meus irmãos. E para vocês, muitas das vezes somos mais devedores do que aqueles que buscam um socorro nas casas de oração. Aproveite a sua oportunidade e não meça esforços no trabalho voltado aos mais necessitados. Jesus Cristo provavelmente foi o ser mais iluminado que passou neste planeta e nunca deixou de trabalhar e estender a mão ao próximo. Muito menos quis ser superior aos seus semelhantes. Ao contrário disso, sempre se colocou em uma condição de igualdade perante aqueles que andavam ao seu lado. E aqui é importante, vocês estão vendo uma frase e uma imagem. Essa frase é do psiquiatra brasileiro, dos maiores autores brasileiros, chamado Augusto Cury. E ele fala assim: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Ou seja, Deus foi um ser de luz, humilde que teve aqui e que não mediu esforços para ajudar as próximas pessoas. Nunca se colocou numa condição de maioridade ou de sobreposição em relação aos outros. Os momentos mais difíceis da vida dele, ele poderia ter agido de forma diferente, mas não, ele foi humilde e disciplinado o tempo inteiro. Então, nós temos uma imagem aqui, ó, de Jesus Cristo lavando os pés de um grupo de homens, né, se colocando na situação aí de ajuda ao próximo, não de arrogância, prepotência. Então, nós, seres humanos, nós temos um problema muito grande ainda de arrogância, prepotência, de ego em nossa vida. E nós precisamos, cada dia, eliminar o nosso corpo ego. Eliminando o nosso corpo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, tudo isso vai por terra, acaba se dissolvendo. A gente não tem mais esse peso, que a gente pode dizer dessa maneira. Então, meus queridos irmãos, é isso. Encerro a palestra de hoje.
o estudo de hoje, na verdade, falando dos tipos de mediunidade, e deixo aberto aqui, caso alguém queira fazer algum comentário. Obrigado a todos mais uma vez e fiquem com Deus.